noite, queridas do Senhor e queridos. Estão nos ouvindo bem? É um prazer estar com vocês nesta noite. E o Senhor nos tem favorecido. Obrigado à irmã Filomena, à direção do Ministério Coinonia que nos convidou. Nós nos sentimos honrados pelo convite. É muito bom estar participando aqui com vocês. Já estamos vendo aí, tem algumas irmãs entrando. Sejam bem-vindos. Irmã Socorro já entrou. Irmã Maria, Ana Zélia. Bem-vindas, amadas. Nós vamos ter um momento de louvor, de adoração ao Senhor. Uma Conceição. Cremos que o Senhor vai falar muito conosco nesta noite, né? Através dos louvores. Irmã Cléo, seja bem-vinda. Pegue sua Bíblia. Já deixa aí ela pertinho de você. Deus seja louvado, né? Nós estamos felizes também, agradecendo a Deus por essa tecnologia que nos aproxima uns dos outros, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos começar orando ao Senhor, clamando a Deus pela nossa nação. Sabemos que precisamos estar em constante oração, pedindo ao Senhor a sua misericórdia. Nós vamos orar nesse momento e depois nós vamos ter um período de louvor e adoração ao nosso Deus. Então você aí de casa, feche os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia ela dura para sempre. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Nós te louvamos, ó Deus, pelo nosso país, Pai. Nós te pedimos a tua misericórdia sobre o nosso Brasil, Pai. Oramos pelas autoridades, Senhor. Oramos pelo presidente e toda a comitiva presidencial, Senhor, para que eles possam ouvir a tua voz e com sabedoria, ó Deus, governar este país, ó Deus. A tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós oramos pelas nossas autoridades, Senhor. Que a tua mão esteja sobre eles, Pai. Oramos pelos profissionais de saúde. Oramos para que o Senhor os guarde, Deus. Renove as forças. Restaure a fé. Pai, em nome de Jesus. Oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, os porteiros, os que fazem parte da limpeza, Deus, os motoristas. Pai, oramos intercedendo por todos esses trabalhadores, Pai, incansáveis, que estão ali, ó Deus, na luta diária, Pai, lutando, ó Deus, para salvar vidas. Oramos, ó Deus, pelas nossas famílias, Senhor. Oramos por cada irmã, cada irmão que entra nessa live, nesse momento. E estamos ligadas pelo mesmo espírito de adoração e oração ao Senhor. Unidas pela mesma fé, ó Deus. Unidas no mesmo propósito de proclamar que só Jesus é o Senhor. Que Deus é o Senhor das nossas vidas. Tira toda angústia, todo medo do nosso coração, Senhor. Nós queremos fazer a oração de Abacuque, Pai. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. Mas contudo, nós nos alegramos no Senhor, que é a nossa força, que é a nossa restauração, que é o nosso primeiro amor, que é a rocha inabalável, que é o bom pastor, que é a água viva que desceu do céu, que é o socorro bem presente nas tribulações. Nós te louvamos por tudo, Senhor. Fica conosco. Fala conosco, Senhor. Em o nome de Jesus. Nosso coração está aberto para ouvir a tua voz, a tua doce voz, Espírito Santo. Assim nós oramos a
Amém. Todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor dizendo: renova-me. Renova-me, Senhor. Renova minha fé. Renova um espírito inabalável em Ti, Pai. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Mais uma vez. Renova-me, Senhor Jesus. Faça essa oração. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Aleluia. Digno de glória e honra. Levante suas mãos. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a Ti. Não há. Não há outro igual a Ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a Ti. Não há. Não há outro igual a Ti. Digno de glória. Digno de glória e honra. Levante suas mãos, adore ao Senhor. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a Ti. Não há. Não há outro igual a Ti.
medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Nós vamos louvar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Só de ouvir tua voz, De sentir teu amor. Bem, fé. perdão. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Deus abençoe a todos nós, irmãs. Um grande abraço. Com a palavra agora. Minhas amadas irmãs e irmãos, agora que eu estou vendo aqui, irmã Kaline, Filomena, estamos aqui reunidos esta noite nesta live e muito feliz pelo convite, minha irmã. Muito obrigado, tá? A nossa palavra de hoje, como vocês podem ver no texto fixado, está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4. E eu vou ler aqui rapidamente, só para a gente se situar no texto. 1 Reis 19, 3 e 4 diz que Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Bem, nós estamos vivendo esses dias uma pandemia, e fruto dessa pandemia nós estamos sendo quase que obrigados a viver em uma condição de isolamento social.
o texto que nós estamos lendo nos faz entender um pouco mais essa situação, nos contextualizar na questão do isolamento, mas também nos faz refletir, depois de alguns dias já vivendo este isolamento, as consequências disso. E assim como foi na vida de Elias, foi um momento de reflexão no seu ministério, na sua vida, também nós podemos tirar algumas lições proveitosas para a nossa vida sobre o isolamento, sobre o deserto, não é? Deus tem se manifestado na Bíblia muitas vezes no deserto. Nós vimos isso acontecer na vida de Moisés, quando Deus se revela a Moisés no meio do deserto, ali no Monte Sinai. Nós vimos também na vida de Elias, como acabamos de ver, e nós vemos nos capítulos posteriores ao que nós lemos. E também nós vemos na vida de Jesus, quando no início do seu ministério ele foi levado ao deserto para passar ali 40 dias no deserto sendo testado. Paulo também passou por uma situação no deserto. E conosco também estamos aí sendo convidados a viver essa situação de isolamento, quase que um deserto aí social, não é? Também esses dias. No texto de 1 Reis, nós vimos, a partir do versículo 16, nós vamos tirar aqui 3 lições importantes para que nós venhamos a suportar este momento de isolamento social, este deserto meio que forçado em que estamos vivendo. Bem, no capítulo 16 do livro de Reis, no capítulo 17, nós vemos aqui que o reino de Israel foi dividido em 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul ligado a Judá e o reino do norte ligado a Israel. E o reino de Judá agora tem um novo rei, o rei Acabe. E o rei Acabe é um rei que não obedeceu às leis do Senhor. Foi um rei aí penalizado pela sua corrupção. Na verdade, o reinado de Acabe traz um sinônimo de idolatria, pois ele se casou com Jezabel, permitiu que fosse introduzido no reino de Judá outros deuses, e o povo adorou a outros deuses. E também nós vemos aqui a manifestação de um ministério profético. E esse ministério vem através de Elias. E Elias era profeta, que significava boca de Deus para o povo. Ele trazia os avisos de Deus, né? Trazia a vontade de Deus, manifestava a palavra de Deus, uma vez que não havia Bíblia nessa época, para o povo, né? A fim de que o povo se dobrasse à vontade do Senhor. Mas, no entanto, no capítulo 17, nós vemos Elias dando uma palavra ao rei Acabe, dizendo que não ia chover, que o reinado de Judá ia ser penalizado durante 3 anos, não ia chover, ia ser um momento de fome, e sendo boca de Deus, manifestando a vontade de Deus ali, e de fato aconteceu, não choveu, ali, depois daquilo, ele é levado ao deserto. E neste deserto acontece algo sobrenatural. Ele vai, mesmo lá no deserto, a um lugar onde havia uma cachoeira, havia ali um riacho, e ele ali encontra água, e pássaros iam alimentá-los de manhã e à tarde, trazendo pão e carne. Bem, aí a primeira lição que eu gostaria de dizer a nós é que, primeira coisa, o Senhor, nós não somos imunes ao deserto. Pelo contrário, o Senhor nos permite vivenciar o deserto. Veja bem, Elias era um homem de Deus e era a boca de Deus para aquele povo. No entanto, mesmo fazendo a vontade do Senhor, ele é levado ao deserto. E lá naquele deserto, ele é alimentado pelo Senhor. Bem, depois de alguns dias passando por esta situação de isolamento, talvez você em algum momento tenha se perguntado: por que eu estou passando por essa situação? Na verdade, esta situação de isolamento pode estar lhe afetando hoje, diretamente ou indiretamente, a sua empresa, os seus projetos pessoais, o seu ministério, os seus desejos, os seus sonhos. E você pode, em algum momento, como humano,
ter questionado ao Senhor, por que eu estou passando por essa situação? E a primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que Deus não nos priva de passarmos pelo deserto, mesmo fazendo a sua vontade. E é interessante que, mesmo não nos privando de passar no deserto, ainda passando pelo deserto, Ele traz o alimento necessário para que venhamos a suportar, a passar por essa situação. Nós vemos que na vida de Elias, ele recebeu água e recebeu pão, de uma maneira até assim inusitada. Um pássaro ia visitá-lo todos os dias trazendo este alimento. Sabe, mesmo passando por este deserto, o Senhor traz a provisão de várias maneiras na sua vida. Então a pergunta não seria, por que eu estou passando por este deserto? Mas talvez a pergunta mais correta seria, de que maneira o Senhor vai me alimentar neste deserto? E aí eu digo a você, se você hoje está assistindo esta live, talvez você faça parte do Ministério Koinonia, ou talvez não, foi convidado por alguém, está nos visitando agora, neste momento, assistindo conosco. Eu quero dizer a você esta noite, se você está passando por um deserto, não pergunte a Deus por que está passando por isso, por este isolamento, porque os seus sonhos estão sendo questionados, ou estão passando por dificuldades, os seus planejamentos, tudo que você tinha, está passando por esta situação. Mas pergunte ao Senhor de que maneira Ele vai alimentá-lo, de que maneira o Senhor vai prover os seus sonhos, de que maneira o Senhor vai prover o seu negócio. Sim, eu creio neste Deus da provisão, assim como Ele foi na vida de Elias, pode ser na sua vida também. E é interessante que logo passou, o riacho secou, o alimento cessou, e Deus agora o leva a uma nova condição. Ele vai agora para um lugar chamado Serepta. E nesta cidade de Serepta, ele conhece uma viúva. E esta viúva está passando por uma situação, um deserto terrível na sua vida. Neste deserto, ela tem apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite. E nesta condição, ela vai fazer, e ela diz nos versículos do capítulo 17, que ela vai fazer uma comida e depois vai morrer com o seu filho. Elias chega nesta situação e pede para que ela faça um bolo para ele e o alimente. Sabe, Serepta significa lugar de fundição. E passando pelo seu deserto pessoal, sendo alimentado e provido pelo Senhor, a segunda lição é que o Senhor o leva agora para o deserto de alguém, para que você seja a provisão de fé na vida daquela pessoa, assim como foi Elias nessa situação. Elias chegou e encontrou aquela mulher numa situação difícil, onde ela morreria com seu filho. Mas ele a desafia a ter fé em Deus. E é no versículo 12, onde ela diz, eu juro pelo teu Deus, que farei isso e morrerei. Sabe, ele faz um desafio a ela, para que ela seja alimentada, não apenas pelo alimento que saciaria a sua fome física, mas alimentar a sua vida com a fé, o alimento que alimenta o seu espírito. E aquela mulher, em um desafio de fé, aceita o desafio de Elias e faz o alimento para ele. E diz no versículo 15 que ela, tendo feito isso, foi alimentada e houve alimento para muito tempo. Seja você a ferramenta de fundição que alimenta a fé de alguém, passando por este deserto, enfrentando o seu deserto. Mesmo assim, Deus nos leva a ajudar o deserto de outros. E seja você esta ferramenta de fundição, sabe, como foi na viúva de Serepta. Seja você também esta ferramenta para alimentar a fé de alguém. Mesmo o Senhor nos coloca nesta condição muitas vezes, para sermos um desafio na vida de alguém. E enfrentando o nosso deserto, ajude também outros a enfrentarem os seus desertos. Não apenas físicos, materiais, mas também e principalmente desertos espirituais. Enfrentando o seu deserto e ajudando outros a enfrentarem os seus desertos,
Elias agora é desafiado a levar a mensagem de Deus a um novo patamar. Convida todo o povo de Israel para enfrentar um deserto que desafia a Deus. Os deuses que estavam lá, Baal, e o seu Deus, o Deus vivo, capaz de vencer, capaz de descer fogo do céu. E fazendo este desafio, Elias vence e desce fogo do céu e consome toda aquela lenha e faz valer o poder do Senhor, mostra o poder de Deus a todo o povo que estava ali naquela tarde. Nós somos desafiados sim a vencer o nosso deserto, a ajudar outro a vencer o seu deserto pessoal, mas sermos testemunho do grande poder de Deus nas nossas vidas, sendo um Deus de deserto e de provisão a partir de nós. Como nós podemos ser testemunhas dessa transformação, desta fé, desta provisão do Senhor, se nós não mostrarmos isso com a nossa própria vida? Foi assim na vida de Elias e é assim também na nossa vida. Nós somos desafiados a vencer o nosso deserto pessoal, físico, espiritual e sermos testemunhas a todas as pessoas ao nosso redor do grande poder do Senhor. E mesmo passando por este deserto, mesmo ajudando outras pessoas a vencer o deserto, sendo testemunha da grande obra e do poder de Deus, Elias foge para o deserto no versículo 19, e aí novamente ele enfrenta este deserto, e a Bíblia diz, é o nosso versículo chave, que ele teve medo e fugiu para o deserto. Sabe, nós somos humanos, e na nossa humanidade não é, me faltou a palavra, não é feio nós assumirmos que muitas vezes a nossa humanidade nos toma e nós preferimos fechar-nos no nosso deserto, olhando para a nossa incapacidade, e não foi diferente na vida de Elias. Mesmo sendo vencedor ali contra Baal, naquele desafio, ele teve medo e fugiu para o deserto. E duas perguntas do Senhor nos chamam a atenção no ministério de Elias e também nas nossas vidas. O Senhor faz a ele duas perguntas iguais, já no capítulo 19. Ali na caverna, ali no deserto do Monte Sinai, o Senhor pergunta a Elias: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Então ele responde a Elias dizendo: saia para fora. E Deus se manifesta a Elias de 4 maneiras. Bem, o Senhor se manifestou a Elias com um vento forte, uma ventania forte. Depois se manifestou a Elias como um terremoto. Depois como fogo. Mas diz que Deus não estava nisso. Deus não estava no vento forte. Deus não estava no terremoto. E Deus não estava no fogo. Ele estava numa brisa suave. E o que é que eu aprendo com isso? Sabe, a mesma pergunta Deus pode fazer a nós esta noite. O que você está fazendo no meio deste deserto? O que você está fazendo neste isolamento social? Que lições você tem aprendido disso? Talvez eu possa parafrasear assim. E a lição que Deus ensinou a Elias é que eu me manifesto da maneira que eu quero. E muitas vezes da maneira mais improvável. No meio deste isolamento, talvez você esteja questionando a Deus. Por que você está passando isso? E Deus está perguntando a você, está devolvendo a sua pergunta com outra pergunta. O que você está aprendendo no meio deste isolamento social? O que você está fazendo no meio deste deserto? E Ele quer ensinar a você esta lição. Eu me revelo a você hoje da maneira talvez mais improvável. E se você olhar para você hoje, você consegue respirar. Você tem força, você tem vigor. Deus está contigo. Ele está te favorecendo. Aprenda a reconhecer. Talvez Deus esteja
falando com você da maneira mais improvável, como um vento suave. Sabe, Deus se manifestava com o povo lá no Velho Testamento, e talvez Elias soubesse disso, no meio de terremotos, como foi lá no Monte Sinai, no deserto, no meio de trovão, ventania, fogo. E é assim que nós esperamos o Senhor. Mas Ele age da maneira como Ele quer, e muitas vezes da maneira mais improvável. E nós precisamos estar atentos aos sinais que o Senhor nos traz. A segunda pergunta, e é interessante que Deus repete a pergunta a Elias como se fosse uma prova de fé. Você não está entendendo a pergunta que eu estou fazendo? E ele diz a Elias, no versículo 18, no versículo 15, então o Senhor disse a ele, volte para o deserto que fica em Damasco, chegando lá, e aí vai dizer, o que você está fazendo, Elias? E aí Elias, não sei. Então volte para o deserto e cumpra o meu propósito. No meio desta tribulação, deste isolamento, deste caos, desta crise, deste deserto, o Senhor convida você a entender para que propósito você foi chamado. E entendendo o seu propósito, Ele convida, cumpra o seu propósito. Foi assim na vida de Elias. E é interessante que quando Deus manda ele cumprir o propósito, manda ele ir a um novo deserto. Sabe, o deserto, muitas vezes na Bíblia, é usado como um tempo em que Deus fortalece a nossa fé. É um tempo em que nós crescemos em aproximação com o Senhor. É um tempo em que nós nos achegamos a Ele. Foi no deserto onde Deus se revelou a Moisés. Foi no deserto onde Deus falou com Elias. E eu quero parafrasear dizendo a você, é neste deserto que Deus quer falar com você. É neste deserto que Deus quer falar sobre o propósito dele para a sua vida. Não resista a isso. Pelo contrário, faça como Elias, ouvindo a voz do Senhor, cumpriu o seu propósito. Elias foi para o deserto de Damasco e lá conheceu a Jeú, ungiu a Jeú, ungiu o próximo profeta que seria Eliseu. E eu pergunto a você, qual o seu propósito em meio a este caos, em meio à crise, em meio ao deserto, em meio a este isolamento social? Você tem já perguntado isto ao Senhor? Uma das maneiras, e eu creio, de entender o seu propósito é falar do amor de Deus a outras pessoas em meio a esta crise. É ajudar a alimentar a fé de outras pessoas em meio a esta crise. Se você entende isso esta noite, quem está aí comigo online, já temos 14 pessoas, se você entende o seu propósito, pode dar um ok aí. Se você entende o seu propósito, eu quero fazer com você uma oração. Amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra esta noite. E o Senhor nos fala em meio ao deserto, a esta situação de isolamento em que estamos vivendo. Assim como foi na vida de Elias, desafiado pela fé a viver no deserto, onde o Senhor trouxe provisão. Desafiado pela fé a alimentar o deserto de outras pessoas e a testemunhar das grandes obras que o Senhor, do seu poder na vida dele e na vida da nação de Israel. Ajuda-nos, ó Deus, a ser esta ferramenta, Pai, em meio a esta situação. Ajuda-nos, ó Deus, a entender qual o teu propósito para as nossas vidas hoje e a influenciarmos outras pessoas, Pai, a construir uma fé saudável na vida delas, ó Pai, em meio a toda esta situação. Nós te louvamos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um louvor e assim nós estaremos encerrando a nossa programação de hoje. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? O Senhor é aquele que nos faz andar por caminhos de milagres, mesmo em meio a um deserto.
Ele abre o caminho para nós passarmos. Assim foi com o profeta Elias e assim será na nossa vida também. Vamos louvar o Senhor com o cântico Tu és soberano. Tu és Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és tremendo, Tu és tremendo. Nós vamos louvar mais um louvor. Vamos aproveitar aqui que nós temos com o tempo. Vamos honrando ao Senhor e louvando a Ele. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio em tempos de aflição, socorro que não falta. Deus é a nossa força, por isso não temeremos, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam. Há um rio
que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. As nações ficam apavoradas, os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Venham ver o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras do mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças, destrói os escudos de fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. Diga aí na sua casa, repita essa frase com fé: o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. O vento Balançou meu barco em alto mar, o medo me secou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Declare isso. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, Jesus, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Aleluia! Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é o nosso refúgio, irmãos. Ele me socorrerá. Encerrar? Nós vamos encerrar essa live. Agradecemos mais uma vez ao PG Coinonia, na pessoa da irmã Filomena, pelo convite de estarmos aqui, né, sendo transmissores da mensagem do Senhor aos nossos corações, aos corações dos irmãos.
né? Estamos com muita saudade de todos vocês e nós louvamos a Deus por essa oportunidade. E nós vamos encerrar essa live cantando a bênção de Arão, a bênção apostólica, tá bom? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dará paz. Deus abençoe, meus irmãos. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês. Fiquem firmes na fé. Um abraço. Um abraço. A live vai ficar salva por 24 horas e vocês podem enviar para quem vocês desejarem. Um grande abraço. Deus é conosco. Deus abençoe. Amém.